foi toda com dicas importantes, inclusive me pediram para trazer mais profissionais, viu, Juliana, pra gente estender essa semana da mulher pra semana que vem, e a gente vai atender o pedido de vocês, viu? Vai ter mais profissionais na próxima semana. E a gente tá recebendo a doutora Juliana Paula Campos, ela é pediatra, neonatologista, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cuidados e dúvidas das mães com os recém-nascidos, né? Tem muita mamãe aí de primeira viagem, muitas vezes não sabe, né, como lidar com algumas situações. Eu que o diga, viu, Juliana, hoje nós temos duas Julianas aqui, a doutora Juliana e nossa companheira de bancada, Juliana Lima. Eu já corri muitas vezes na casa da minha sogra porque eu não sabia, né? Minha filha teve um engasgo novinha, minha primeira filha, Ana Vitória, e aí meu Deus do céu, como é que faz? Aí a gente morava próximo da minha sogra, eu saí correndo lá atrás dela, quando minha sogra chegou lá, fez uma manobra direitinho e desengasgou, mas realmente é duro, né? Sim. Você chega pra maternidade, tanto o pai como a mãe não tem muita experiência e fica assim meio assustado no início, mas a doutora hoje está aqui para dar algumas dicas. Seja bem-vinda, boa tarde mais uma vez, né? Já esteve em outras oportunidades aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Boa tarde a todos, agradeço o convite, é um prazer estar aqui de novo conversando e esclarecendo as dúvidas, né? Eu sempre digo às mãezinhas, quando eu atendo, que criança não vem com manual de instrução, né? E assim, a gente deseja tanto aquela criança, eu sou mãe também, entendo as angústias, às vezes elas estão bem angustiadas, porque quando saem da maternidade, elas acreditam que não vão saber cuidar, né? Porque eu sempre digo, olha, você conhece o grande amor da sua vida quando você é mãe ou pai. É quando você aprende a amar de verdade e é capaz de fazer qualquer coisa por um filho. Mas aí quando chega, que recebe aquele presente que chega em casa, aí começam as dúvidas. E aí, eu vou saber cuidar? Não, eu já acho que a criança vai quebrar. Então, se eu for pegar ela, ela vai quebrar. Eu não consigo. Mas tem gente que tem porque isso o bebezinho recém-nascido, ele parece ser muito frágil, né? É frágil, né? É um serzinho que tava ali. A gente pensa que vai dar um banho e a criança vai quebrar na banheira, né? Até porque ele estava guardado, ele alimentava-se exclusivamente pelo cordão umbilical, ele não recebia leite, não recebia nenhuma fórmula, né? E é um serzinho que estava estéril na barriga da mãe. A única forma de se comunicar é chorar, né? Então, assim, com o tempo, ela vai aprender a identificar quando é o choro de fome, quando é o choro de sono, quando é o choro de cólica, quando é o choro de dengue, né? Porque eu acho que a cólica é a grande vilã desse menino recém-nascido, porque cerca de 60% dos recém-nascidos, eles apresentam as cólicas, disquesia, a famosa espremedeira do recém-nascido, que deixa a mãe bem angustiada. Justamente, o menino tá com espremedeira, viu? Pode olhar aí. O pessoal mais antigo costuma dizer isso. Agora, é bem interessante isso que a doutora Juliana Paula está dizendo, gente, porque é muito importante que claro, tem todo um planejamento, tem gente que, olha, o meu sonho é ser mãe, e ali tem um filhinho, mas é importante saber, né, o passo a passo. Essa questão da cólica, né, ela realmente um vilão mesmo da história, e ainda mais quando a criança muitas vezes não tem ali o leite, não está se alimentando pelo leite materno. Essas fórmulas, né, apesar de bem produzidas, né, mas elas são totalmente diferentes, né, industrializada, né, doutora, né? É porque, na verdade, o que precisa se entender é que o leite materno é o alimento preciso, completo, que já vem na temperatura correta e que tá ali para nutrir o bebê, né? No começo é mais complicado porque vem o colostro, é pouquinho. Algumas mães demoram realmente a produzir o leite, passa o período da pojadura. A questão também emocional, muitas vezes elas estão ansiosas, não tem uma boa rede de apoio, né? Passaram por alguns problemas como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, às vezes tem algumas complicações, né? E a fórmula ela é indicada quando essa mãe não pode amamentar, porque algumas mãezinhas realmente não conseguem amamentar. Para complementar nesses primeiros dias, a gente sempre diz assim, mãe, não se angustie, o leite vai chegar, é só questão de paciência, porque, minha gente, dar de mamar não é fácil. Não é aquela coisa romântica das novelas, eu sempre digo, não é botou o peito pra fora, botou o menino, tá tudo certo. Não. Às vezes a criança tem uma dificuldadezinha de pegar da maneira correta, ela pega só o bico, faz fissura, machuca o bico do peito da mamãe, aí ela pega de maneira errada, sai pouco leite, ela chora, fica brava porque não consegue mamar, tá? Mas assim, com paciência, tudo se consegue. Quando você tem muita dificuldade, procura o pediatra que acompanhou você no parto,
ou então uma consultora de amamentação. Hoje a gente tem algumas consultoras, algumas enfermeiras, a enfermeira do posto, que também ajuda muito nesse papel para ajudar na questão da amamentação, né? E entender, minha gente, que o leite materno é o melhor, porque assim, você escuta muita coisa lá fora. Seu leite é fraco, esse menino tá mal porque você não dá de mamar. Olha, o menino de fulana tá pesando 3 vezes mais do que o teu, nasceu no mesmo dia. É uma pressão psicológica porque, tremenda, né? Vem né? muita informação, então saber filtrar essa aquilo. história de dizer que o leite materno é ruim, ó, né? Seu leite é que tá dando cola aí, quem tá dando cólica. Tá fazendo mal a seu menino. Eu canso de pegar a mãe que deixou de dar de mamar porque achava que era o leite dela que estava dando cólica, quando na verdade não é. A cólica é um processo fisiológico que em algumas crianças vai acontecer, porque como ela não tem as bactérias do trato digestivo, ela está colonizando, né? Por que o leite materno é o melhor? Porque ele é de mais fácil digestão, ele já vem completo, já tem imunidade materna também, das vacinas, de tudo que ela tomou, né? E outra coisa importante, criança que mama no peito pode passar até 10 dias sem fazer cocô, que é outra angústia delas. O meu menino não faz cocô, tá 2 dias sem fazer, só se espremendo. A criança que mama, ela pode passar até 10 dias sem evacuar. Nossa, essa eu não sabia. Porque o leite, ele é um alimento tão completo, tão digestivo, que ele consegue digerir com facilidade. E absorvido, né? E absorvido. Pelo intestino, né? Exatamente. Como também a questão das regurgitações. O bebê bota leite pra fora, né? Tá com resto de parto. Tem doença de refluxo. Tá muito doente. Essa regurgitação é fisiológica também. E ele, por não ter noção de barriguinha cheia, às vezes mama demais, abre a boquinha, entra ar e regurgita. Bota o leite pra fora, que são as famosas golfadas. Ele golfa muito. É porque vai ser gordo, né? A gente escuta muito isso. Mas na verdade, eu ouvi muito isso. É fisiológico, tá? Quando é que a gente desconfia que esse refluxo é doença? Quando é uma criança extremamente irritada, que não dorme nenhum horário do dia. Quando essa criança não ganha peso de jeito nenhum, pelo contrário, ela está perdendo peso, né? Quando essa criança tem diarreias frequentes, diarreia com sangue, com muco, aí precisa de uma avaliação especial. E a senhora falou sobre peso, doutora. Qual é o peso ideal para a criança ela estar saudável, não estar acima nem abaixo do peso? Porque já tem algumas crianças que você vê, são pequenininhas, né? Mas já tem algumas crianças que já nascem já com um peso significativo e continuam ganhando peso de forma meio que descontrolada. E muitos pais acham bonito a criança gordinha, né? A criança gordinha sempre fofinho, é tão bonitinho ele, mas rapaz, não pode tão exagerar, gordinho. né, doutora? Verdade. Olha, o que a gente sempre recomenda... Eu não era uma criança fofinha. O que a gente sempre recomenda, assim, a criança quando nasce, ela perde cerca de 10 a 20% do peso quando vai para casa. Ela nasce inchadinha, né? E a gente espera que ela recupere esse peso de nascimento já no final dos primeiros 30 dias. Em média, do primeiro ao terceiro mês, ela ganha 700 gramas mês, tá? Algumas ganham mais, algumas ganham menos, mas no geral elas ganham peso bom quando estão mamando direitinho. O que é que a gente recomenda? Não use massa se você está fazendo fórmula. Elas têm uma ansiedade tão grande de colocar mucilon, cremogema, maisena, porque tem que dar um engrossante. Isso. Escuto muito a história do engrossante, Pode porque ser esse o menino leite tá com fino, fome. não. Eu já ouvi a história, doutora, do seguinte, olha, bota uma colherzinha de mucilon que o menino vai dormir a noite toda. Não, né? Vai... Porque vai saciar mais o estômago da criança, vai demorar pra piorar, pra tem pais que ainda colocam açúcar, né? Na mamadeira da criança. Minha mãe dizia, assim, minha mãe criou 8 filhos, estamos todos bem, todos saudáveis, mas eu não recomendo. Ela dizia, não acredito, não tenho coragem de dar um leite sem açúcar pra essa criança, não, é muito ruim. Mas tem um diferencial, né? Naquela época vocês comiam mais frutas, não tinha essa gama de coisa industrializada. Era leite saudável. Né? Mas, essa questão também é complicada, porque acrescenta açúcar, achocolatado, a massa, começa já dando leite industrializado, leite ninho, leite camponesa, que na verdade não é comida para lactente jovem. A gente só recomenda depois de 1 aninho. Antes disso a gente não recomenda. Açúcar, sal, mel, água de coco, tá? Que é uma coisa que a gente escuta comum, porque tem um problema chamado icterícia do recém-nascido, que a criancinha fica amarela, e volta e meia eu pego uma mãezinha que tá dando água de coco para icterícia. Na verdade, a icterícia é uma coisa fisiológica, tá? Ela pode acontecer até depois dos 48 horas de vida. Quando ela acontece antes, a gente precisa investigar, tá?
tá? E dependendo do grau dessa icterícia, se essa criança fica muito amarela, a gente precisa colocar num tratamento chamado fototerapia, o famoso banho de luz. Mas aí tem um grau para colocar, porque quando a criança não é tratada para icterícia e é uma icterícia grave, a gente tem outras complicações lá na frente, como retardo mental, uma doença chamada kernícteros, mas que são complicações raras, tá, minha gente? Não é uma coisa tão comum. A icterícia, ela é comum, a fisiológica. E qual é o tratamento? É aquela que, cedinho, aquele solzinho de 6 horas da manhã. Vamos dar um banhozinho de sol, né? Por quê? Porque fiz muito isso, viu? A hemoglobina fetal, a hemoglobina da criança, ela se degrada muito rápido. Então, o pigmento se acumula na pele, nos olhinhos, na língua, né? Vocês já perceberam. Mas quando é que eu tenho que ter preocupação? Quando essa criança fica completamente amarela. É hora de procurar a emergência, o pediatra que lhe deu assistência para dosar essas bilirrubinas e a gente tratar da maneira correta. Então, são dicas importantíssimas e que com uma mãe bem orientada, né, ela consegue, né, perceber e não ficar apavorada com essas situações, né? A gente está trazendo aqui coisas que a mãe pode, durante o período, né, visitar o pediatra, tirar essa dúvida. O pediatra tem essa função, né? Não é e só na cuidar. unidade básica de saúde, isso, né? Lá onde ela fez básica. o pré-natal, para ter todas as né? orientações, que isso é importante. E uma coisa que eu acho que é fundamental, Tony, que a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla, principalmente no tempo que a gente está vivendo de politização extrema, é a questão da vacinação das crianças. Então, eu queria que a doutora explicasse pra gente aí, se a senhora está pegando algum caso de pais que estão se negando a vacinar os recém-nascidos por conta de medo de vacina. A gente precisa falar sobre isso. Aqui na nossa região, pelo menos nessa região onde eu trabalho, eles já são vacinados na maternidade, porque ao nascer a gente faz a vacina BCG, né, que protege contra a tuberculose, e a hepatite B. Então já sai da maternidade vacinado, né? A gente teve alguma resistência com a vacina de Covid, mas que agora já deu uma melhorada, porque já se viu que não tinha reação nessas crianças, e que a gente está incentivando, porque realmente houve uma diminuição na quantidade de criança vacinada. Os perfis nas redes sociais anti-vacina, atribuindo vacina ao autismo, atribuindo vacina a outras doenças, a alergias, o que na verdade é mentira. O que é que a gente observou? A poliomielite, que foi erradicado um tempo e que a gente está com risco de volta por conta da falta de vacinação, né? O sarampo, que a gente foi um país livre de sarampo, que voltou a acender o alerta porque a gente apresentou casos por conta da falta de vacinação. Então, deixar bem claro, minha gente, vacina é vida. Quantas crianças não morriam antigamente de qualquer luxo? Nem chegavam ali à meia idade, né? A 10 anos de idade, né? De sarampo, né? De rubéola. E hoje a gente vê que por conta da vacina, até as malformações congênitas por conta da rubéola, porque quando a gestante tem rubéola, ela corre o risco de passar para essa criança uma malformação. Então diminuiu muito e a gente faz um apelo, voltem a vacinar as crianças, é importante para diminuir o número de internamentos, o número de complicações e de crianças com deficiência. Verdade. A gente viu que aumentou muito também a questão da CIRAG, né? Que é síndromes respiratórias agudas graves. Exatamente. Estamos num surto, como a doutora Anne falou há pouco, né? E a gente observa na emergência, nessas 2 últimas semanas, muita laringite, muita criança cansada, muito adenovírus, porque também a gente teve um fator modificador natural. O Covid, ele mutou com os vírus respiratórios, então eles vieram com força total. Outra coisa, a gente deixou as crianças isoladas por praticamente 2 anos, sem frequentar ambiente escolar, sem se misturar com outras crianças. E a escola é onde o menino, a criança tem um contato com o vírus, com o menino gripa, outro gripa também, a escola, a sala inteira. Todo mundo então adoece. Assim, a gente voltou ao convívio e a flora que era exclusivamente a de casa, ela passou a misturar. Então a gente está pegando pneumonias persistentes, infecções respiratórias demoradas, conjuntivites, está vindo tudo de uma vez. Aí o que é que a mãe tem que prestar atenção? Um recém-nascido não deve receber visita, minha gente, até os 30 dias de vida. A gente não pode facilitar, receber gente gripado na nossa casa. Também é um absurdo, né? Viu, doutora? Alguém gripado ter a noção de ir visitar, porque chega criança com síndrome respiratória, as bronquiolites, né? Que são infecções respiratórias graves. Todo mundo que chega para visitar o bebê, doutora, quer pegar no bebê, quer tocar
tocar, mão. quer beijar o bebê. Eu acho que se fosse meu bebê, eu enlouqueceria. Então a gente pede até os 90 dias de vida, evita shopping, evita aglomeração, onde tem, né, balneário, piscina, né, onde tem tudo isso, porque a criança ela ainda tem um sistema imune déficit, ela ainda não recebeu todas as vacinas, ela ainda está aprendendo a conviver com o mundo lá fora. Agora também não é isolar, por exemplo, a criança tem um irmãozinho, o irmãozinho frequenta a escola, não vou deixar o irmãozinho chegar perto, jamais. Essa criança precisa ter contato com as pessoas de casa, tem que deixar o irmãozinho se sentir útil, se sentir acolhido, não se sentir escanteado. Exatamente, né? Porque quando a gente tem uma criança entre 3, 4 anos que chega outra criança em casa, ela se sente realmente escanteada. Ela era o centro das atenções, de repente chegou outra criança, né? Então ela vai fazer de tudo para chamar a atenção da mãe, vai querer mamar de novo, vai querer uma mamadeira. Regride na idade, ela vai regride na idade. E a gente tem que deixar esse contato e esse convívio. É verdade. São dicas valiosíssimas, viu, gente? Né? Importantes. Tem um ouvinte aqui, acho que é Clebiana. Ela diz: olá, boa tarde, doutora Juliana, é maravilhosa, parabéns, forte abraço. Obrigada. Tá mandando aqui um abraço para a doutora. Naldinho também está acompanhando, gostando da entrevista. Cláudia Helene, né? Um abraço também para ela que está acompanhando. Então são dicas importantes, né? Hoje, essa semana, a gente passou essa semana inteira trazendo dicas de várias áreas de especialidades, né? Várias especialidades, passando dicas para as mulheres, né? E a gente fechando aqui o Setor Notícias com essas dicas valiosas, né? Para as mamães que estão gestantes agora, vão ter seu filhinho, então já vai pegando essas dicas da doutora Juliana Paula, gente, para falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui, olha, pergunta à doutora sobre, eu não entendi aqui, APLV, né? A intolerância à lactose, qual é a diferença? Ah, sim. A APLV é alergia à proteína do leite de vaca. Intolerância à lactose é alergia, intolerância ao açúcar do leite, que a lactose é um açúcar. É o açúcar do leite. E a APLV é alergia às proteínas, caseína, alfa-lactoglobulina, beta-globulina, porque assim, quando é que a gente pensa? Hoje é muito comum, tá? Até eu conversando com a doutora Anne, hoje a gente pega mais criança alérgica à proteína do leite. Embora muita gente diga que é frescura, não é. Quando é que a gente desconfia que essa criança tem alergia à proteína do leite? Quando é uma criança que tem diarreia com sangue ou muco, quando é uma criança que tem um refluxo persistente, que não melhora, quando é uma criança muito irritada, que não consegue dormir, né? E é uma questão particular. Nem toda criança vai ter a PLV, mas é aí onde a gente pega. É rara não, né? Não é raro, hoje está muito comum. Hoje a gente pega muito no consultório, nas emergências, a mãezinha chega com aquela queixa que ele termina de mamar, tá ali chorando, angustiado, termina de dar o leite, o menino bota tudo para fora, vomita, né? E o tratamento é a exclusão do leite dessa dieta. Se for uma mãezinha que amamente, a gente pede para ela tirar tudo de leite da dieta dela, e vai chegar o momento da gente voltar a expor essa mãe e essa criança ao leite. Geralmente essas alergias se resolvem no primeiro ano de vida. Quando não se resolve no primeiro, no segundo ano, a gente tem bons resultados, mas 90% dessas crianças conseguem voltar a comer leite. Tá aí a diferença. São totalmente diferentes, não são iguais, porque às vezes diz assim, tem a PLV de leite zero lactose. Não, mas o zero lactose tem proteína do leite. E para essas crianças existem as fórmulas especiais, extensamente hidrolisadas, que é de acordo com o perfil de cada alergia. Muito bem. E pra gente fechar aqui também a entrevista, tem a Thaís do Centro tá fazendo a pergunta, que acho que a gente até conseguiu responder, mas a doutora pode recapitular pra gente, dizendo, olha, palestra muito boa da doutora Juliana, muito importante, e queria saber qual é o melhor horário para dar banho de sol no recém-nascido. É aquele que eu falei mesmo, doutora, 6 horas da manhã. Hoje os guidelines dizem que o banho de sol é mais para a interação entre a família e o bebê, mas o sol é a nossa maior fonte de vitamina D, né? A gente é privilegiado por ter sol o ano todo, né? Mas a gente tem um sol muito quente. Então, o que é que eu recomendo? O sol de cedinho, 6:30 da manhã, entre 6:30 e 7 horas, né? A gente fazer ali 20 minutinhos, a criancinha peladinha,
só de fraldinha, para ela absorver bem, tá? E no finalzinho da tarde, depois das 16h30, porque ainda tá dia, né? O dia ainda tá claro às 17 horas. Então pode expor também nesses 2 horários. Lembrando que a reposição de vitamina D, a gente já faz a partir do 7º dia de vida, a gente já repõe nesse bebê, tá? A vitamina D em gotas. Outra coisa importante também é o cuidado com o umbigo do bebê, que é outra dúvida que elas têm, né? Só usar álcool a 70, minha gente. Não usar azeite, não usar fumo, e esse álcool 70 ficou muito conhecido, né? Pois durante a pandemia. porque a gente ainda pega, tá? A criancinha que usam azeite nesse umbigo, ainda usam outras coisas. Porque antigamente morria-se de tétano neonatal justamente por as coisas que colocavam nesse umbigo. E que o umbigo vai sarar, ele cai em média do 3º ao 14º dia de vida, tá? Tem que enfaixar? Não precisa mais enfaixar, tá? É só limpar, enxugar e tudo tranquilo. Logo vai cair, né? Vai ficar sequinho, vai ficar tudo bem. Tem um ouvinte tá dizendo, faça minha pergunta aqui, coloca o áudio. Vamos colocar o áudio aqui, vou colocar para a doutora ouvir. Vamos acompanhar agora. Boa tarde, Tony. Pergunta aí à médica. Meu filho tem 8 anos e ele tá com a glicose dele. Tá 98. Aí o que é que eu posso fazer? Já bateu o sinal de alerta, né? Já tá no limite, viu, mãe? 8 anos de idade e 98 de glicose. A gente tem que vigiar o peso, levar para investigação, né? Fazer uma glicose, uma hemoglobina glicada, triglicerídeo, colesterol, uma tireoide, pra gente observar o que é essa disfunção e olhar também o que é que essa criança tá comendo, né? Porque muitas vezes a gente carrega muito na parte industrializada, biscoito, pipoca, salgadinho, né? Refrigerante, batata frita, muita massa, né? E esquece das frutas e verduras. Precisa levar para avaliar, viu, mãe? É bem limítrofe esse valor para uma criança. É verdade. Então, e essa glicose glicada que a doutora falou, gente, é que vê o percentual nos últimos 3 meses, né, doutora? Exatamente. Para ver como é que tava, que muitas vezes o camarada, não, vou fazer faz a dieta, aí ela dá boazinha, e faz um jejum de 14 horas, colhe o exame e dá normal. Isso, né? Aí é bom que faz esse exame que vai ver como é que tava 3 meses atrás, viu, gente? Então não tem escapatória, vai saber direitinho se tá tudo bem ou não. Doutora, obrigado, né, pela participação, pela sua contribuição, tirar desse tempinho aí na correria. A doutora fica à vontade, quem quiser conversar mais um pouquinho, tirar dúvidas, aonde é que a doutora atende aqui em Serra Talhada, fica à vontade para nos passar. Sei que também tem um trabalho na rede pública, né, de atendimento, né, atendendo em unidade básica de saúde aqui na cidade, mas o consultório onde é que fica, quem é que quiser bater mais um papo, já tem gente perguntando, por favor, onde é o consultório da doutora? Eu que agradeço, eu atendo aqui em Serra Talhada, na Clínica, todas as quintas-feiras, eu estou aqui. Em Belmonte, que é onde eu resido, eu atendo 3 dias na semana, segunda, quartas e quintas, e eventualmente na sexta, que agora eu estou fazendo uma especialização em neuropediatria, então os finais de semana estão um pouco tumultuados, mas atendo também na UPAE, na atenção básica, mas todas as quintas você me acha aqui na Clínica. Isso, Clínica. E no Hospital São Vicente, a cada 15 dias eu também estou lá. Muito bem. A Clínica, gente, fica aqui no comecinho da Cornélio Soares, né? Edifício Antônio Brandão, tá bom? Você vai lá, bem pertinho aqui, né? Bem próximo da escola do Industrial, como muita gente conhece, Cornélio Soares. Doutora, um abraço, bom final de semana, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, doutora, que vocês me deram mais uma vez e estou sempre pronta para vir aqui. Muito bem. Obrigada, viu?